Vamos lá, Incas. Incas, Incas, Incas. Vamos lá. Ai, ai. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, professor. E aí, esse... Dá pra alguém fechar a porta da geladeira fazendo favor? É difícil. Não tá afim de passar frio, não. Eu tenho que beber bem a calhar, né? Óbvio que o tema de hoje é Incas, então vamos lá, né? Tô parecendo um filme, o personagem do filme do... Né, o personagem do filme do 2012, né? A menininha que só usava chapéus. Né? Vou viciar em usar chapéu agora. Nunca ouvi falar desse filme. Oi? Nunca ouvi falar desse filme. 2012? Uhum. Deve ter no Netflix. Deve ter. Não tenho certeza. Depois eu procuro. Meu, tá muito frio. Muito, 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 muito frio. Minha casa parece que é uma geladeira. Eu gosto de falar que eu tô na... Eu gosto de brincar que eu tô na Antártica da Vila Ré. Né? A minha também é um frio. Tô tendo que dormir com 3 cobertores. À vontade mesmo. Então, o galerinha, então é mais ou menos assim, né? Então eu vou começar falando um pouquinho aqui com vocês. Vou esperar a galera tá entrando aí. Espero né, que a galera vai entrando. Assim, o Bruno me chamou a atenção ontem sobre um fato que eu achei que assim pode estar gerando alguns conflitos, que é sobre o número do livro. Né? No caso aí, a gente está trabalhando em filosofia, tanto em história, nós estamos trabalhando no grupo 7. Porque, para mim, aparece aqui como se fosse um livro só, né? O grupo 3, o livro 3, né? E só que aparece grupo 7, grupo 8 e grupo 9. Aí o Bruno me chamou a atenção ontem sobre isso, e eu não sei como é que está o livro de vocês, porque a partir desse bimestre aqui, a gente não está recebendo mais o livro físico. Nós estamos recebendo apenas o livro digital. Então, assim, eu não tenho o livro inteiro para saber exatamente como ele está disponibilizado para vocês. Então, assim, gente, assim, os temas que nós estamos discutindo aqui é o tema do grupo 7. Né? Então, a gente vai terminar agora os povos, né, as civilizações pré-colombianas, né? Por que civilizações, né? Porque para que um povo ele é considerado uma civilização, é quando esse povo ele vai construir, né, edifícios de pedras e eles vão elaborar uma escrita, né? Tudo bem, Matheus? Né? Então, assim, então quando a gente fala em civilização é isso. Civilização é preciso ter construções que pode ser a maior parte delas em pedra, mas o que garante uma civilização principalmente assim, a elaboração de uma escrita, né, de você transmitir conhecimento de uma geração para outra. É isso que caracteriza uma civilização. E alguns costumes, no caso hoje, né, como nós vamos falar de incas, né, como nós vamos falar de incas, eu peguei a touquinha do meu filho e como é muito parecida com as toucas que os incas usavam, né, no período em que eles... Bom Né, dia, senhor. bom dia, Sofia. Né, então, assim, aí como os incas usavam esse tipo de touquinha aqui, que eu estou usando hoje, em sua sociedade, então eu resolvi usar essa touquinha só para fazer uma graça na aula, né? Só para fazer Parece um uma pouco graça. bom. Professor. Bom dia, Bruno, tudo bem? Então, assim, Aham. galerinha, então assim, né? Então, assim, nas últimas semanas vocês perceberam que eu tô usando boné, tô usando chapéu, tô usando tudo para dar uma gracinha. Tudo bem que hoje eu tô com frio danado e essa touca veio bem a calhar, né? Porque eu tenho orelha grande e a orelha grande sente muito frio. É normal, né? Minhas orelhas são congeladas. Então, assim, gente, então, aproveitando aí, né? Nós estamos falando de incas, né? Então, os incas, né? Então, os incas, eles... um erro que nós devemos levar em consideração aqui dos incas é o seguinte. Os incas mesmos, eles nunca se consideraram um império.
né? Então, eles nunca se consideraram um território unido. Mas por que nós falamos em civilização Inca, né? Inca? Porque os Incas, eles eram governados por um governante chamado Sapa Inca, né? Então, o Sapa Inca era um governador que ele iria organizar o exército e ele vai, né? E ele vai expandir o seu território, né? Por toda a América Andina. Porque quando eu falo em América Andina, é toda a América que está concentrada a cordilheira a cordilheira, né? A cordilheira dos Andes. Então, os Andes para a Europa é como se fosse os Alpes suíços. Então, é uma cadeia de montanhas e que vai gerar, né, ali a formação dessa sociedade. Então, o porquê que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque quando nós estudamos as sociedades pré-colombianas, nós não temos apenas assim os incas, eles eram vários povos sob o comando de um governante que era o Sapa Inca. Então, era mais ou menos como acontecia ali na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, né, no Império Persa. Então, o Sapa Inca dominava uma cidade, um povo, e esse povo teria que dar ao Sapa Inca pagar imposto, fornecer homens para o exército, entre outras visões. Bem, gente, ó, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar essas questões de povos antigos, principalmente os povos pré-colombianos. No caso aqui, no Peru, no país, hoje, o Peru, ele tem alguns povos que eles são pré-incas. No caso, que são o Chavin, né? Esse Chavin aí, ele está mais ou menos perto ali, né, da região ali do território, né, do deserto do Atacama, né? O deserto do Atacama é um dos desertos mais secos do mundo, né? Por que ele é tão seco? Porque é um deserto de altitude. Ele não é um deserto que nem o deserto do Saara. O deserto do Saara, ele está muito próximo do nível do mar. O deserto do Atacama, com o deslocamento das placas tectônicas, houve a formação da Cordilheira dos Andes. E lá no topo, né? Então ficou uma planície no topo, em algumas regiões do Peru, na Bolívia, onde vão se formar os grandes lagos, né? No caso, o Lago Titicaca e outros lagos ali na região central da Cordilheira dos Andes, e ficou uma planície. Acredito que nós falamos um pouquinho sobre isso ano passado, mas eu acho que o Ricardo também já chegou a falar alguma coisa com vocês sobre isso, mas assim, quando há a elevação da Cordilheira dos Andes, no seu topo fica uma quantidade represada de água, que são os lagos. E uma coisa importante... Fala, Bruno. Que esse deserto, tipo, ele não é de areia, ele é de sal, né? Ele é de sal. Porque a água do oceano que subiu com a elevação das placas tectônicas, elas ficaram represadas. E com o passar dos milênios, né, com o passar dos milênios, essa água foi evaporando e vai ficando o sal. E como é uma região que é muito alta e é uma região que não recebe umidade da Amazônia, porque a Amazônia, a água ela é evaporada, ela bate na Cordilheira dos Andes e ela desce para o sudeste do nosso território. Então, a nossa chuva aqui, grande parte da água que chega a nós, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, é essa água que sai lá do norte e desce. Tanto é que o deserto do Atacama é um dos desertos mais secos do mundo por conta disso. Né? Então, por conta dessa questão de que a umidade da Amazônia não bate. Se você pegar e fazer uma linha no mapa mundi, aonde está São Paulo, aonde está o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, é uma região desértica. Né? É uma região desértica. O que mantém essas regiões verdes é exatamente esse sistema de chuvas. Né? Por isso que se falam tanto que é preciso preservar a Amazônia. Pra vocês terem uma noção aí. Então, depois dos povos chavins, nós temos um povo que eu acho que é um dos povos mais emblemáticos da América pré-colombiana, que é chamado de povo Nascar.
Já ouviu falar das linhas de Nazca? Não? Nunca ouviram falar da linha de Nazca? Então, gente, a linha de Nazca, ela só foi descoberta quando o homem inventou o balão de ar quente. O porquê? Porque do alto você consegue ver linhas no deserto do Atacama formando animais, formando beija-flores, formando lhamas, formando animais de proporções gigantescas. Tanto é que existem algumas teorias que dizem, né, que os Nazcas fizeram isso para chamar a atenção de povos que vinham do espaço, né? Porque só dá para ver do alto. Né? Tem várias teorias. Se vocês tem vários documentários que falam sobre isso. Então, o povo Nazca, ele vem antes dos Incas, né? Então, eles vão começar a preparar essa sociedade, né? Porque nós temos que entender que uma sociedade ela não surge do nada. Então, é uma relação que vai passando de tempos e tempos até chegar ao seu auge. Então, o porquê que é importante a gente falar da linha de Nazca, né? Porque você tem, assim, é um grande, assim, é um grande questionamento até os dias de hoje. O porquê eles construíram aquilo, como eles fizeram, né? Porque vocês imaginarem, um povo que não tinha como ver do alto, o porquê que eles vão fazer animais, né? Lhamas, fazer beija-flores, macacos. Nós estamos falando de um deserto. Eles desenharam um macaco que só existia na Amazônia. Então, como é que eles vão fazer isso? Por quê? É um grande mistério. Mas é um dos povos que também vão dar uma grande contribuição para os Incas. Né? Os Incas vão se aproveitar muito desses povos, das heranças deixadas por esses povos. Bem, gente, então assim, os Incas, como os Astecas, né, eles são um povo que não teve muito tempo de existência. Os Incas, ele assim, segundo fontes historiográficas, fontes arqueológicas, os Incas, eles formaram esse território, esse império, durante 200, 300 anos. Né? 200, 300 anos é quando eles conseguiram formar esse território tão vasto. Esse território, ele engloba uma cidade chamada Quito, que é no Equador, né? Então vai do Equador, ele passa pela Colômbia, Bolívia, Peru, Chile e Argentina. Se esse império hoje fosse unido, o território dos Incas corresponderia exatamente ao território do México. Nós estamos falando de um país, se fosse um país hoje, o Império Inca, ele teria mais ou menos o território de um país que é mais ou menos entre os 15 maiores do mundo, que é o México, né? Então, nós temos essa característica aí. Então, assim, uma das coisas que nós temos como característica também, o que vai dificultar os Incas, é a questão de você manter um território, assim, e como é que você vai manter uma cultura unida se você considera cada cidade como uma cidade-estado? Então, cada cidade tinha o seu governante, e esse governante ele tinha que responder ao Sapa Inca. Então, como isso vai funcionar? Tanto é que quando os espanhóis chegaram assim, na região da Cordilheira dos Andes, eles vão encontrar a mesma facilidade de dominar os Incas como o Cortés fez com os astecas. Por quê, gente? Pensa bem. Assim, eu sou o Sapa Inca. Então, eu vou nomear cada um de vocês como os meus líderes locais. Só que eu vou privilegiar muito mais o Bruno em comparação com o Júlio. Então, eu vou dar muito mais benefícios ao Bruno do que ao Júlio. Então, eu vou criar uma certa rixa entre eles. E o povo Inca, ele tem esses probleminhas aí bem sérios. Né? Então, eles têm essas rixas locais, né? Por conta dessas visões aí de privilégio. Bem, então a gente vai falar um pouquinho aqui, né, da questão da economia, né? A economia Inca. Gente, é o seguinte, os Incas, eles vão criar dois animais que são muito importantes.
O primeiro, a lhama. Vocês já ouviram falar de lhama? Então, a lhama é um animal muito parecido com o camelo, só que ele é mais peludo, ele tem mais pelo para resistir ao frio. Os incas vai usar o... Ele cospe. Ele gospe também. Ele gospe quando ele gosta da pessoa. Então eu vou começar a cuspir em vocês, tá? Relaxa. Né? Então, assim, galera, então, a lhama, ele gospe nas pessoas, por conta que quando a pessoa ela dá afeto à lhama, ela gospe, é normal. E uma brincadeira que eles fazem entre os animais, que eles replicam no homem, é a questão da mordida, como o cavalo. Né? O cavalo, quando morde o ser humano, quer dizer que ele está brincando com o ser humano. É sério isso aí, eu já li isso sobre alguns artigos de veterinária. Gente, é assim, é comportamento animal. A gente, às vezes, não... Assim, os meninos, quando quer brincar com o amigo, você não pula no amigo e dá uns murrinhos? Não, mesma coisa, né? Acontece. É uma visão de masculinidade. Bem, então, assim, os incas, eles vão usar a lhama para 3 coisas. A principal, a lã. Então, eles precisavam da lã da lhama para produzir tecidos. Né? Tanto é que no Rio Grande do Sul usa muito poncho. O poncho é um elemento que foi criado na Cordilheira dos Andes, assim, na Cordilheira dos Andes. Por que o poncho, né? Para manter o corpo quente. É um cobertor, praticamente um cobertor, onde que você coloca como se fosse uma capa. Isso foi criado pelos incas. E eles vão criar também as alpacas, né? Que é um animal muito parecido com a lhama também por conta disso. E assim, sabe porquinho da Índia? Sabe porquinho da Índia? Então, eles criavam o porquinho da Índia para se alimentar. Então, é normal você ir na Cordilheira dos Andes e comer, né, porquinho da Índia. Gente, é o seguinte, eles precisavam comer, tem um bichinho ali. Né? Ou você come ou você morre. Né? Acredito que vocês já assistiram um programa do Discovery chamado Largados e Pelados. Né, onde um homem e uma mulher é largado numa floresta, num deserto, e eles têm que sobreviver com uma faquinha e uma lupa. Então, gente, o que aparecer ali, eles vão comer, não importa. Na hora da fome, filho, eu posso ser vegetariano. Se eu tiver com fome, eu como tudo, não tem problema. Então, gente, assim. Então, eles vão criar esses animais para produção de tecido, para o transporte e para a alimentação. Uma coisa importante também que a sociedade inca eles vão desenvolver é uma técnica chamada terraços, né? Como assim terraços? Gente, é o seguinte, como você vai produzir comida em uma montanha? Como você vai plantar em uma montanha? Então, esses dias aqui eu estava vendo um aluno meu da escola pública que ele pegou a imagem de um terraço inca e colocou o seguinte: o homem construiu esses degraus para que o Deus subisse. Bem, que aí é uma visão assim muito muito vazia. Aí eu expliquei para eles. Gente, seguinte, plantar em montanha é muito difícil. O que os incas vão fazer? Eles vão criar degraus, terraços. Então eles vão pegar pedras, fazer um degrau, colocar terra. Assim, eles também vão colocar restos de plantas, eles vão colocar também ali, no caso, né? Eles vão criar um degrau e ele vai planificar essa parte desse degrau e ele vai começar a plantar ali. Então, por que é importante esses degraus? Porque vai dar terra fértil para os incas produzirem alimentos que são, até os dias de hoje, usados por nós. No caso, a batata. A batata ela vai ser considerada na Revolução Industrial a salvação do povo europeu. Né? A batata ela vai ser um alimento muito importante na Revolução Industrial, porque a batata é um tubérculo que ele resiste a terras frias. Né? Então, se você pegar a batata e você plantar numa terra fria, ela vai germinar. Né? Tanto é que dizem que quando os exploradores de Marte forem colonizar o planeta vermelho,
a agricultura inicial lá em Marte será de batata. Né? Tem um filme também, né, chamado, acho que é Perdido em Marte, alguma coisa assim, ou que um astronauta ele sofre um acidente, ele é abandonado em Marte, ele sobrevive lá plantando batata. Então, gente, a batata é um alimento, é uma planta que ela resiste a climas frios. Bem, então, eles vão criar esses terraços, eles vão plantar batata, vão plantar inhame, vão plantar tomate, feijão, mandioca. Agora esqueci um grãozinho que ultimamente usam fazer, para fazer salada, acho que é linhaça, alguma coisa assim. Então eles plantavam linhaça. Então os incas. Pimenta, professor. Oi? Não entendi, Bruno. Esse grãozinho que o senhor fala é pimenta? Não, a pimenta era no México. O México, eles plantavam pimenta malagueta, né? A famosa pimenta malagueta. Tanto é que no México, a comida mexicana, ela é apimentada por natureza. Então, se vocês forem num restaurante mexicano e não tiverem tanta familiaridade com pimenta, então, gente, peça uma água com limão ou peça uma soda, um refrigerante com limão, porque o negócio é tenso. E eles também vão cultivar o algodão, né? Também é importante isso, eles vão cultivar o algodão. Mas assim, esse terraço também ele é importante por uma questão bem interessante. Lembra que eu falei para vocês que a região da Cordilheira dos Andes é seca? Então, só que durante a noite, as nuvens elas vão se condensar e quando ela bate na pedra, essa água vai se condensar e vai descer pela costa da montanha. Então, os incas eles vão criar um sistema de irrigação que é usado até os dias de hoje, usando esse princípio. A água vai se condensar nas pedras e vai descer pela montanha. Isso vai fazer com que o solo dos terraços sejam constantemente irrigados. Né? Então, tem todo esse processo. E eles vão usar essa forma de captação de água para uso humano também. Tanto é que até os dias de hoje, os incas, assim, a população inca que ainda vive lá, ainda eles usam esse sistema de captação de água até os dias de hoje. Né? Então, a água na Cordilheira dos Andes é um elemento muito importante, tanto é que eles consideram a água como parte de uma divindade. Né? Então, gente, então, nós falamos aqui da sociedade, né, da economia. Nós vamos falar também um pouquinho aqui, no caso, né, de um elemento. Assim, os incas, eles desenvolveram uma escrita, né, diferentemente dos povos maias e astecas, os incas, eles vão criar uma escrita chamada quipo. Né? Então, o que é o quipo? O quipo é um cordãozinho feito de lã ou de algodão, onde eles vão dar nozinhos. Eles vão dar nozinhos nesse quipo. E esse quipo, qual é o maior problema do quipo? Como o Império Inca era muito grande e cada sociedade tinha sua característica cultural, eles não criaram uma língua única. Então, o quipo, ele ainda não foi decifrado. Né? A gente fala que o quipo, ele pode ser um elemento da escrita, um elemento contábil. Né? Então, o que quer dizer esse elemento contábil? Eles vão contabilizar o que foi produzido, o que foi trocado, o que foi negociado. Como o império era muito grande, então não houve a transmissão do conhecimento para o europeu para eles poderem, né, traduzir esses quipos. E também tem uma coisa importante aí que nós devemos frisar, né? O europeu considerava tudo que não era cristão algo negativo. Então, muitos quipos foram destruídos. Né? Vários livros, vários quipos, várias estruturas incas foram destruídas por conta
dessa Europa, assim, esse sentido de criar uma, de você, agora me fugiu a palavra, de um eurocentrismo, de você criar como você impor a cultura europeia para os povos nativos. Né? Então, o Quippó, ele foi simplesmente, assim, deixado de lado. Nós temos vários Quippós hoje em museus, né? No Peru, na Bolívia, mas nós não sabemos o que ele quer dizer. Nós só sabemos que ele é uma ferramenta de registro. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho aqui agora do declínio dos Incas, né? Como os Incas caíram. Gente, é o seguinte, quando o europeu chegou aqui, os Incas, eles estavam no período de guerra civil. O que isso quer dizer? O imperador tinha morrido e ele tinha que passar o seu poder para o seu sucessor. Só que qual o maior problema? Ele tinha 2 filhos. Ele tinha o filho mais velho e o filho mais novo. Um filho que ele era representante do norte e um filho que era representante do sul. E começou a ter essa briga toda entre eles, né? Então, a questão, né, dessa briga para ver quem iria sucedê-lo na hora, né? Assim, para quem ia tomar o poder. Então, o europeu chegou aqui, eles estavam em guerra civil. Então, nesse sentido aí, então nós teremos o conquistador dos Incas, vai se chamar Pizarro. O Pizarro, ele vai até a cidade de Cusco, né? E ele vai sequestrar o imperador. Ele vai sequestrar o imperador e o imperador ele vai fazer uma proposta bem interessante. Os Incas, eles dominavam a metalurgia do ouro e a metalurgia da prata. Então, eles já dominavam esses 2 tipos de metalurgia. O que o imperador Inca ele vai propor? Ele vai dizer o seguinte, se você me libertar, eu vou te dar até onde a minha mão alcançar de ouro. E assim, e o Pizarro, ele vai receber esse ouro do imperador, só que, depois disso, o imperador é preso novamente como um herege. Né? O que quer dizer herege? Né? É uma pessoa que não era cristã. E esse imperador, ele é morto. Né? Ele é morto por conta dele não ser cristão, não ser católico. Gente, o europeu, ele vai impor a sua religião. Ele vai impor a sua religião nesse sentido. Né? Então, tudo aquilo que não era católico, que não era cristão, tinha que ser combatido e destruído. Qual o maior problema, né, para os europeus? Os europeus, eles não tinham como subir a Cordilheira dos Andes. Então, os europeus eles vão começar a fazer alianças com os povos que eram dominados pelos Incas. Né? E um fator interessante também, que tem muito a ver com a dominação dos Incas, é o seguinte, a religião Inca, eles acreditavam no sacrifício de sangue. Então, vamos dizer o seguinte, o imperador, para que os deuses, né, mantesse a agricultura, mantesse tudo em ordem, era preciso que o imperador desse o sangue dele para os deuses. Então, era normal os imperadores fazerem cortes no corpo e sangrar em cima de fogueiras para ser uma oferenda para os deuses. Quando o europeu chega com o cristianismo, onde o filho de Deus se sacrificou pela humanidade, os Incas vão achar aquilo muito próximo da sua religião. E os Incas vão se converter ao cristianismo. Né? Eles vão se converter ao cristianismo por conta disso. Era muito familiar para o Inca. Era muito familiar para o Inca o Filho de Deus se sacrificar para a humanidade. Então, os Incas vão se converter ao cristianismo. Eles vão se converter ao cristianismo nesse sentido. Uma outra coisa também aqui importante, né? Nós vamos falar só um pouquinho aqui das contribuições dos Incas. Gente, os Incas, eles não vão construir pirâmides, eles vão construir grandes monumentos, só que eles não usam argamassa.
Então, eles constroem edificações, eles constroem monumentos, templos, mas eles não usam cimento. Eles não usam argamassa. Eles são ótimos, eles trabalham muito com a geometria. Então, eles vão ter a matemática muito avançada para a sua realidade. Né? Eles vão construir muros, fortalezas, entre outras edificações, apenas colocando uma pedra sobre a outra. Né? Eles vão usar o ângulo das pedras para poder realizar essas construções. Então, os incas, né, eles vão ser muito habilidosos nessa prática da construção de monumentos de pedra. É importante da gente frisar isso. Né? Tem um filme, se vocês tiverem a curiosidade, que eu acho muito legal, assim, é um filme que fala sobre um guerrilheiro, né, chamado Ernesto Guevara de la Serna. O nome desse filme é O Diário de Motocicleta, né? Onde esses atores eles vão fazer uma viagem do sul da Argentina até a Venezuela. Quando eles chegam no Peru, né, eles vão ter contato com um guia turístico que é um menininho de 11 anos. E o menininho de 11 anos ele vai mostrar o seguinte, que na cidade tem um muro construído pelos incas e tem um muro construído pelos incapazes dos europeus. Gente, seguinte, as muralhas, as construções incas, elas estão lá de pé até hoje. Elas sofrem com terremotos, elas sofrem com os elementos ali da natureza no alto da montanha, mas elas não se destroem. Né? Então, assim, um fato importante também. Os incas, quando eles veem que eles vão ser conquistados pelos europeus, o que que eles fazem? Eles fogem. Já ouviram falar de uma cidade chamada Machu Picchu? Acho que todo mundo já ouviu falar de Machu Picchu. Machu Picchu foi a última cidade encontrada pelo europeu do povo inca. Né? Ela foi descoberta apenas no século XX. Né? Então, desde o século XVI até o século XX, essa cidade ficou intocada. Né? Porque muitas cidades incas foram destruídas pelos europeus. Né? E essa cidade, a cidade de Machu Picchu, é considerada uma cidade sagrada porque os incas eles vão usar ali para observar os astros. Eles vão ser ótimos astrônomos. E só para a gente finalizar aqui. Bem, gente, os incas acreditavam na vida após a morte, como qualquer sociedade humana. Né? O homem ele busca a esperança no pós-vida, porque o homem ele acredita que a vida não se resume à vida material que nós temos aqui. Como os egípcios, os incas, eles mumificavam seus mortos. Só que de uma forma diferente. Eles mumificavam seus mortos da forma fetal. Né? A posição como o feto fica no útero da mãe. Né? Eles não mumificavam o morto deitado. Eles mumificavam o morto numa posição fetal. E uma outra coisa também importante. Eles acreditavam que as crianças eram mensageiras para os deuses, porque as crianças eram puras. E muitas crianças eram sacrificadas no alto das montanhas. Então, gente, se vocês procurarem no Google, tem uma múmia que foi encontrada no século XX, chamada Donzela dos Andes, que é uma menina de mais ou menos 12 anos que ela foi sacrificada e deixada no alto da montanha como oferenda para os deuses. Tudo bem, gente? Então, a gente englobou tudo isso aí. Hoje a gente finaliza esse elemento aí das civilizações pré-colombianas. Na próxima aula, a gente vai falar dos índios brasileiros. A gente vai falar quem são esses índios tupiniquins, quem são essa galerinha aí. Gente, alguma dúvida? Dúvida, dona Sofia? Bruno? Não? Eu tenho uma dúvida na lição de casa. Oi, eu não entendi. O seu som está muito ruim. Eu tenho uma dúvida na lição de casa. Qual dúvida? Na 2 das 184.
Lê para mim, fazendo um favor. Tá falando assim, ó. Leia e explique a frase a seguir. Os maias foram uma sociedade organizada em torno de centros políticos e astrônomos. Eu Aí tem também que não fiz explicar. essa com Aí Então, tem que explicar. Então, explicar. Eles se formaram a partir de uma sociedade democrática, ou você assim, de uma sociedade política que dependia dos deuses. E os deuses deles tinham muita relevância com a astronomia, com os astros. Então, o poder político, então, o governante, para se tornar um governante, ele dependia de ser considerado um filho desses astros. Tudo bem, Bruno? Bruno? Uhum. Obrigado, professor. Sim. Então, galerinha, então assim, ó, precisando de Oi, mim, me oi, manda uma oi. mensagem que eu estou à disposição. Fala, Sofia. Você tá com o celular? Os incas, eles faziam observatórios, Oi? tipo, pra... Os incas, eles faziam observatórios, tipo, pra observar o céu, tipo... Essas coisas de astronomia também. Sim. Machu Picchu é uma cidade que Sim. fica no alto da Cordilheira dos Andes, né? Então, como é uma cidade alta, eles conseguem observar os astros passando. No caso, né, nós temos várias, assim, uma das características mais importantes do ser humano é que o ser humano ele sempre vai observar o céu. As construções de pedras eles serviam como observatórios e servia como calendário. A gente sabe que o Sol e a Lua, com o passar dos anos, eles vão se movimentando no nosso horizonte. Tem ano que o Sol ele nasce em uma posição e ele vai transitando de posição em posição durante os anos. Um exemplo que nós podemos usar é uma construção em pedra na Inglaterra chamada Stonehenge. Já ouviu falar do Stonehenge? Né, que é uma construção como se fosse arcos de pedras na Inglaterra. Então aquilo servia como um calendário. Então ele Cabeça de pedra? é de pedra, Stonehenge, né, que eles falam, né, que eles construíam monumentos de pedras para acompanhar o andamento dos astros, da lua, do sol, das estrelas. Tanto é que os maias, eles tinham conhecimento de planetas. Eles sabiam que Marte, Júpiter, que eles transitavam no horizonte. E eles acreditavam que quando Marte surgia no horizonte, era o prelúdio de guerra. Né? Era o prelúdio que aconteceria guerras. Quando acontecia, eles conseguiam prever, mas quando existia eclipses solares, eclipses lunares, eles acreditavam que era castigo dos deuses. Né? Tanto é que aí que se intensificava o sacrifício. Né? Então, eles acompanhavam os astros muito bem. Né? A questão de acompanhar, analisar, calcular. Né? Tanto é que até os dias de hoje, esses monumentos ainda eles acompanham o movimento dos astros. Que nem, vou dar um exemplo para vocês. Sabe as 3 pirâmides de Gizé? Sabe as 3 pirâmides? Então, essas 3 pirâmides, elas estão alinhadas. As pirâmides de Gizé, no Egito. Essas 3 pirâmides, elas estão alinhadas com o cinturão de Órion, né? Que são as 3 Marias. E cada povo no mundo, ao redor do mundo, eles vão construir, né, monumentos para poder acompanhar essas 3 estrelas e como elas se movimentam assim, no céu. Então, assim, o que fascina o homem é o espaço. Gente, eu sempre vou dizer isso aqui para vocês. Nós surgimos na Terra, mas um momento, nós sairemos da Terra. Bem, gente, ó, eu vou desligar aqui porque falta um minutinho, senão daqui a pouco eu vou bater o telefone na cara de vocês e vai ficar muito ruim. Ó, galerinha, ó, precisando de alguma coisa, estou à disposição, né? Precisando conversar, precisando falar alguma coisa, né, dona Sofia, né? Precisando, dá um toque aí, faz favor, Uhum. tá bom? Então, galerinha, ó, precisando de mim, estou à disposição. Então, eu vou desligando aqui, porque senão daqui a pouco vai cair a linha, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Até mais. Tchau, tchau.